olha, cabe outra cor de linha. Cabe a tesoura. Cabe a tesoura? Cabe tecido. Olha, na nossa caixa cabe muitas coisas. Cabe o tecido, cabe o botão, cabe o elástico, cabe aquela cianinha. Quem já costurou, que colocou uma cianinha, colocou ali um bico bordado, não é não? Meu Deus, é muita lindeza nessa nossa caixa, não é não? Então, ao longo desse curso, a gente vai botando coisas dentro da nossa caixa. Eu já tenho 2 tubos de linha, uma tesoura e alguns retalhos de tecidos. Mas eu vou colocar mais coisas. E vocês vão colocar mais coisas dentro da caixa de vocês? A gente vai colocar botão, a gente vai colocar aviamento, mas muito importante, a gente vai colocar os nossos saberes dentro dessa caixa, porque essa caixa é a caixa do saber. Ela vai caber tudo, tudo que a gente sabe de costura, tudo que a gente aprendeu. Cristina, você está participando, mas se o telefone for... Vamos manter, por enquanto, nossos microfones desligados. Então, essa caixa, ela cabe tudo. Essa caixa de saberes vai também caber um caderno, uma caneta, pode botar o lápis colorido, porque é uma caixa que vai caber as nossas alegrias. Olha que coisa maravilhosa! E costurar para a gente não é uma alegria? Gente, é muito bom. É a nossa riqueza, não é não? Olha, passa um filme aí na cabeça de vocês. Quantos anos de costura? Quantas coisas vocês não fizeram? Já. Não estou conseguindo ouvir nada. Uma pessoa vai lhe ajudar, meu amor. Os bolsistas vão lhe ajudar, viu? Então, veja, essa caixa... Cristina, você está participando. Se sair é por causa que o telefone descarregou, que eu estou numa feira de artesanato. Tá certo, tá bom. Então, muito bem. Como eu faço para lhe ver, que eu estou escutando só a voz. Cadê seu rosto? Tá certo. Então, a gente vai fazer assim. A gente começa o curso hoje, a gente vai arrumando a nossa caixa, tá certo? Tem pessoas que ainda não arrumou a caixa, mas não tem problema. A gente ajeita uma caixa e vai botando as coisas. Toda aula, a gente vai abrir a nossa caixa e a gente vai fazer um exercício com essa caixa. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque essa nossa caixa, ela não costurou só a roupa. Essa caixa costura sonhos. A nossa caixa de costura, ela costura sonhos. E ela costura sempre no trabalho coletivo. O professor Roberto e a nossa querida Fernanda vão começar a conversar hoje conosco sobre trabalho. E o nosso trabalho, ele tem que ser sempre coletivo, sempre. Nunca individual. Porque a gente junta o meu saber com o saber da minha comadre, com o saber da outra comadre, e o trabalho fica melhor, fica mais bonito, fica mais importante, mais interessante, porque ele vem do trabalho coletivo. E a nossa
caixa, minha gente. A nossa caixa tem muita vida. Ela carrega sonhos e carrega muita vida. Então, essa caixa dos saberes vai continuar conosco durante todo o curso. No encontro presencial, no final do curso, que a gente vai fazer em cada arranjo territorial, cada participante vai levar a sua caixa de saberes. Eu vou colocar mais coisas na minha caixa. Por enquanto, ela tem linha, tecido e tesoura, mas eu vou colocar mais coisas na minha caixa. Vocês também, não é? Então, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso curso. E eu quero convidar a Eduarda, bolsista da Inicis, que vai recitar um poema para vocês. Com você, Eduarda. Oi, gente, boa noite. O nome do poema é Caixa de Saberes. Máquinas de costura, para mim, são objetos mágicos. Elas não só costuram o bordão, elas transformam. No começo, são apenas linhas e tecidos, mas em um piscar de olhos, pode-se ver um carinho em forma de vestido, um cuidado em forma de almofada ou sustento em forma de alinhavado da vida. Nessa costura, temos mais de 1 milhão de possibilidades prontinhas para costurar e criar, sempre no coletivo e em cooperação. A solidariedade sempre será a nossa companheira do pé da máquina. Olha aí, a solidariedade sempre será nossa companheira no pé da máquina. Olha que coisa linda. Vamos fazer um gesto assim, ó, abraçando. Vamos fazer esse gesto? Todo mundo faz o gesto de abraço. Esse abraço é o abraço do acolhimento, onde a gente acolhe cada uma e cada um para esse curso, para esse grande mutirão de saber. E cada pessoa vai ali construindo a sua caixa. Você vai construir a sua, Eduarda? Muito bem, vamos construir as nossas caixas de saberes, porque a solidariedade é a nossa companheira no pé da máquina. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Convido a Osiane agora para apresentar o nosso curso. Um grande abraço e estamos com vocês, hein? Boa noite, mulheres e a todas as pessoas que estão aqui na sala, especialmente as mulheres costureiras que compõem a rede de confecções. Em nome da Cáritas Diocesana, nós desejamos boas-vindas a todas vocês e gostaria que Fernanda transmitisse o conteúdo do curso, Fernanda, aquele PDF. Bem, nós hoje estamos iniciando o curso, que ele vai dialogar sobre a economia popular solidária, que foi uma demanda posta pelos grupos de mulheres que participam da rede, no diagnóstico que foi aplicado através do projeto da UFRN. Então, essa é uma das demandas que foram postas, que os grupos identificaram essa necessidade. Então, hoje nós estamos iniciando esse curso, que é um curso que conta com atividades virtuais e atividades presenciais e atividades que vocês vão realizar com os grupos de vocês. Por isso que a gente diz que é um curso híbrido. Nos grupos do WhatsApp, a gente colocou esse material, não sei se todo mundo deu tempo de ler, mas a gente vai aqui repassar rapidamente um pouquinho, né, para situar vocês que este curso faz parte do projeto, que é um projeto que conta com recursos do MDS, um projeto que foi elaborado pela UFRN. Vocês devem conhecer o professor Roberto, a professora Helena, que estão aqui na sala. A Helena já estava conosco agora inicialmente, o professor Roberto, que são os coordenadores deste projeto. Ele conta com a participação de várias entidades, que é a Cáritas,
Nós contamos também com a participação dos Engenheiros Sem Fronteiras. Vocês, ao longo da semana e desses últimos dias, receberam Gente, se eu sair, receberam contato de muitos bolsistas, de muitos alunos da universidade. Então, esses bolsistas fazem parte de duas incubadoras, no caso da INCIS e do Engenheiros Sem Fronteiras, que também fazem parte deste projeto. Vocês conhecem a Ilma, que esteve participando de diversas atividades presenciais. A Ilma está conosco representando o Conselho de Economia Popular Solidária, o Conselho do Estado. Então, este curso faz parte de um grande projeto que visa fortalecer e constituir a rede solidária de confecções. Então, aqui nós estamos através de muitas mãos que estão juntas com vocês para a construção deste projeto, para a construção desse sonho que é a rede solidária de confecções. Não estou conseguindo ouvir nada. Este é o primeiro curso de Economia Solidária e Redes de Cooperação. A partir do diagnóstico que foi aplicado, eu estou precisando fechar o microfone. Gente, só um segundo, tá, Osane? Vamos só prestar atenção e manter os microfones desligados, porque a gente tá aqui tentando desligar os microfones, mas às vezes vocês ligam de novo, e aí só para vocês prestarem atenção, né? Que aí no celular de vocês tem um negocinho da câmera e outro do telefone. Aí vocês podem ficar com a câmera ligada, mas o áudio vocês ficam desligados, tá? Para não atrapalhar, por favor. Isso, a gente sabe que um curso virtual, atividades virtuais, são coisas que não são do nosso dia a dia, de muitas pessoas, né? Eu, particularmente, faz um tempo que não participo tanto de atividades virtuais e a gente tem essa dificuldade de estar controlando o áudio, se esquece. A questão da câmera também, às vezes a gente está num ambiente mais privado, tem que ter esse cuidado. Então, foi bom, Fernanda, colocar isso, porque são questões que também nós devemos ter cuidado no início e desenvolvimento do curso, que é essa questão do microfone, e você ter cuidado com o ambiente que você está, porque às vezes você está em casa e tem alguém com você, né? E, às vezes, é uma situação mais particular e mais privada que não é interessante que outras pessoas estejam vendo, que nós estamos aqui numa sala com 186 pessoas. Então, tem pessoas do Rio Grande do Norte todo que estão inseridas na dinâmica da rede solidária de confecções. Então, hoje nós estamos iniciando esse curso, que, de uma forma geral, ele vai trabalhar a questão da economia solidária e redes de cooperação. Um outro curso que também vai ser realizado neste mesmo formato, vai ser gestão da produção e comercialização. Pode passar, Fernanda. E, a partir do diagnóstico e da realização daquelas oficinas territoriais, que foram oficinas realizadas em todos os arranjos, foram postos alguns temas de prioridade para vocês, que é a questão da corte e costura. Mudaram aqui a tela, tá, Osane? Eu acho que alguém está compartilhando alguma coisa. Deixa eu tentar voltar. Certo. Então, um curso que vocês também identificaram como sendo importante é o curso de corte e costura e de manutenção de máquinas, que esse curso vai ser presencial. Mas, como eu já falei, hoje nós vamos estar aqui iniciando esse curso. Ele inicia hoje, dia 13 de maio, e ele vai ser realizado até o dia 5 de agosto. Eu acho que vocês devem ter visto toda a programação do curso, que conta com aulas iniciais, que vão falar um pouquinho sobre o que é um trabalho associado. Pode passar, Fernanda, para aquela parte dos dias. Os dias, dia 13, o tema. Então, hoje é trabalho associado e cooperação, quinta-feira, dia 15, vai ser praticando economia solidária, organizando o trabalho coletivo e a cooperação nas associações e cooperativas. Então, vocês vão perceber
que, como já foi combinado com vocês, esse curso ele vai ser desenvolvido em 2 dias da semana, que é toda terça e toda quinta, no mesmo horário. Vai iniciar às 7 horas da noite e finalizar às 9 horas da noite. Tem um dia que é um conteúdo mais substancial, e o outro dia vai ser um debate, algo que vocês também vão estar participando da aula, trazendo suas experiências, e a gente vai ver direitinho como é que isso vai ser realizado de uma forma prática para que seja interessante para todas vocês que estão participando do curso. Então, no dia 20, na outra semana, Reciprocidade e Bem Viver, na terça, de 7 horas. Dia 22 é a quarta aula, Praticando Economia Solidária, Fortalecendo as Relações Humanas no Empreendimento e Superando as Opressões de Gênero e Raça. No dia 27 de maio, a temática vai ser sobre autogestão, democracia e participação. No dia 29, que é numa quinta, aula 6, Praticando Economia Solidária, Organizando Processos de Gestão Democrática nas Associações Cooperativas. Pode passar. No dia 3 de julho, nós vamos estar com a 7ª aula sobre Constituição, base legal e obrigações fiscais de uma associação, porque a gente percebeu que grande parte dos grupos que estão na rede solidária de confecções são associações ou cooperativas ou grupos informais, mas que de uma certa forma têm interesse de se formalizar, então é uma temática que é interessante para estar sendo trabalhada, assim como as demais. Então, na aula 8, a gente vai trabalhar fortalecendo a associação, formalização, manutenção e regularização. Aí, na semana seguinte, no dia 10, aula 9, Constituição, base legal e obrigações fiscais de uma cooperativa. Aula 10, fortalecendo a cooperativa, formalização, manutenção e regularização. No dia 26, vocês vão observar também que algumas datas nós evitamos colocar aula, tendo em vista alguns aspectos culturais, feriados, né? O mês de junho é o mês que tem o São João, São Pedro, então a gente procurou evitar aulas nesses dias. Então, a aula 11 vai ser no dia 26, vai abordar características e modelos de organização em rede de cooperação solidária. No dia 1º de julho, vai ser a aula 12, Rede Solidária de Confecções, Histórico, Organização, Potencialidades e Desafios. No dia 3 de julho, nós vamos ter a aula 13ª aula, abordando sobre crédito e finanças solidárias, vai falar um pouquinho sobre fundos rotativos, bancos comunitários. Eu acho que alguém parou. Eu vou abrir aqui onde eu estava. Pronto, voltou aí, Osiane. Coloquei de novo. Tá. Créditos e finanças solidárias, fundos rotativos, bancos comunitários e cooperativas de crédito. Na 14ª aula, vamos falar um pouquinho sobre como acessar e gerenciar um crédito pela AGN, pelo Banco do Nordeste, que é outra demanda que a gente observa que há muito interesse e muitas dúvidas. Na aula 15ª, como criar e fazer funcionar o Fundo Rotativo Solidário, que é algo que é interessante, que as associações, os grupos possam realizar e desenvolver como forma de desenvolver mesmo as questões de ordem financeira. A 16ª aula, acesso a mercados para os produtos e serviços da economia solidária. A 17ª, organizando a produção sustentável, comercialização solidária e consumo consciente. A aula 18ª, nós vamos falar sobre o Programa Estadual de Compras Governamentais. Na aula 10... Isso, a gente vai colocar essa programação.
Oi, Mayara. Política, a conquista de direitos do trabalho associado e da cooperação, e a 20ª aula vai abordar um pouquinho sobre o Fórum Potiguar de Economia Solidária. Como a gente iniciou falando, esse curso conta com 20 aulas, todas as terças e quintas. É importante determinados cuidados, como, por exemplo, a questão do áudio, né, a gente permanecer com o áudio desligado, permanecer com quem tiver problema com a internet, é interessante que a câmera também fique fechada, mas se você não tiver, pode deixar aberta, mas pensando sempre no ambiente que você está. É interessante também que, de repente, a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade para utilizar, para acessar a aula, e vocês podem estar estimulando que essa participação seja em grupo. Então, eu tenho dificuldade, o meu celular ele não comporta, eu não consigo abrir, ou então eu consigo abrir, mas não consigo ver as pessoas, não consigo escutar. Então, vocês podem estar se reunindo, seja em dupla, em trio, em grupos, para assistir essa aula, porque isso é até interessante e importante que seja, de uma certa forma... Cristina vai sair, que a procissão está chegando. Certo. Aí outra coisa que é interessante é que a gente coloque essas questões, tem aqui, do lado direito de vocês, tem um desenhozinho que parece o desenho que aparece nas conversas do WhatsApp, que se você clicar, vai ter o nome assim, chat, que a gente pronuncia chat. Então, vocês vão colocar lá, vão clicar e vocês podem estar colocando a associação lá de Currais Novos, de artesanato, está participando do curso, estão assistindo conjuntamente, de uma forma coletiva, Dona Francisca Lina, Dona Maria, Dulce, então são 3 pessoas que estão assistindo de uma forma coletiva, entrou uma pessoa, acessou uma pessoa o curso, mas mais pessoas estão assistindo juntos, seja pelo celular, às vezes consegue colocar na televisão, né, essas televisões, a TV que acessa a internet, então vocês podem estar fazendo isso. E é interessante que coloque aqui, nessa parte da conversa, porque fica registrado e a gente tem como saber que mesmo que Dona Francisca Lina tenha entrado, mas outras pessoas estão com ela. Então, a gente vai fazer o registro da frequência dessa forma. Se tiver alguma dúvida, vocês vão colocando aqui nesse cantinho da conversa. Os grupos do WhatsApp também são espaços que a gente vai poder estar potencializando. Eu sei que são muitas pessoas, né, para a gente dialogar aqui na sala, mas teve alguma dificuldade, não conseguiu entrar no dia, teve algum problema, vocês podem também estar registrando lá no grupo do WhatsApp, como a gente falou, é todo um apoio, seja dos bolsistas, da equipe da Caritas, a Helena, professor Roberto, Fernanda, que vocês conhecem, então nós estamos nesses grupos e estamos para apoiar vocês, para que a gente tenha uma experiência bem positiva com relação a esse curso. Então, se tiver alguma dúvida com relação ao que a gente falou aqui, vocês podem estar colocando ou aqui, ou lá no grupo, que talvez seja mais fácil, na medida que a gente visualizando as mensagens, aí nós vamos procurando responder. Mas é isso, nós esperamos que esse curso seja algo que realmente contribua com o desenvolvimento dos grupos, das associações e das cooperativas que estão iniciando esse trabalho junto com a Rede Solidária de Confecções. Almejamos que no futuro muito próximo a gente esteja realizando os outros cursos, né, os cursos presenciais, o curso de corte e costura, o curso de manutenção de máquinas, e isso vai aproximar muito mais a coordenação do projeto dos grupos e das associações, e a gente pensar mesmo na concretização do programa a nível de Estado, e que a gente também possa estar pensando em produzir de forma coletiva, em rede, também para atender outros mercados, não apenas o mercado que se refere às compras governamentais, né, as compras do Estado do Rio Grande do Norte. Então, é isso. Desejo a todos e todas as pessoas que estão aqui um bom curso, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Agora eu vou chamar o professor Roberto e Fernanda para darem continuidade ao dia de hoje.
Eu estava ouvindo, né, depois. Boa noite, gente. Muito boa noite a todas e todos que estão aqui presentes. Boa noite às mulheres costureiras do Rio Grande do Norte. Vamos começar essa caminhada. Vai ser um curso bonito, como a Helena disse, vamos colocar nas nossas caixinhas nossos saberes, né? Vamos colocar nossos desejos, vamos colocar nossas esperanças também na caixinha, vamos colocar nossas alegrias, né? E hoje, conforme a Ozeane disse, nós vamos começar, estamos nessa primeira aula, né? Que é do curso sobre Economia Solidária e Rede de Cooperação, certo? Os conteúdos foram definidos de acordo com o que nós fomos ouvindo vocês durante os encontros territoriais. Vamos até julho, né? Porque a gente só se encontra 2 vezes por semana, um pouquinho, e em agosto a gente vai se encontrar junto. Já vi gente aqui perguntando, todo mundo vai presencial? Tem, vai ter os encontros territoriais, né, presenciais, para a gente encerrar esse primeiro curso. Depois nós vamos para o segundo curso, que é um curso mais na área de gestão, e os cursos presenciais também, que é de corte e costura e de manutenção dos equipamentos, tá certo? Deixa eu ensinar uma coisa nova a vocês, para quem não sabe ainda, já tem muita gente que sabe, né? Mas para a gente partilhar, uma forma da gente se comunicar, aqui, se vocês olharem, tem uma carinha rindo, um rostinho, uma carinha. Quando você clica aqui nessa carinha, aparece um coraçãozinho, aparece uma mãozinha dizendo legal, aparece aqui um conezinho de flores. Olha, vocês são muito sabidas, viu? Olha as palmas, olha, vamos bater palma, muito bem. Quem está feliz aí, bate palma. Quem está feliz, bate palma. Vamos bater palma, quem está feliz, muito bem. Opa, quanta felicidade, né? Então, ó, também tem a coisa quando você está questionando, quando você está, tá certo? Não está gostando, tá bem? Então, vamos fazer isso, né? Somos um grupo muito grande, graças a Deus, nós estamos aqui com 188 pessoas, fora as outras que tem de dupla, de trio, né? Então, nós estamos com um grupo grande, por isso que a gente fica nesse controle, né, dos microfones, das falas, né, para que a gente possa caminhar, né? O tema dessa primeira, né, aula, ou desse primeiro encontro desse curso, nós hoje vamos conversar sobre o trabalho, né? Porque todo mundo aqui, ou quase todo mundo aqui trabalha, e trabalha muito, né? Eu sou professor, então eu trabalho, meu trabalho é ser professor, né? Então, Ozeane é uma educadora popular, assistente social, o trabalho dela. A maior parte das pessoas que estão aqui nessa sala são costureiras, né? São artesãs e costureiras. Então, vocês que dominam esse mundinho aqui que nós estamos nessa tela, nessa aula hoje, hoje é o domínio das costureiras, tá certo? Então, nós estamos aqui, eu e Fernanda, já vou passar a palavra para a Fernanda, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Roberto, eu sou professor da UFRN, e hoje à noite estarei aqui contribuindo, né, para a caixinha do saber, né, para discutir o trabalho. Eu passo para a Fernanda se apresentar e depois eu retomo. Boa noite, gente, tudo bem? Então, eu sou Fernanda, né? Muitos de vocês já me conhecem, porque eu vivo aí falando com vocês no WhatsApp e já fui nos grupos também, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje, né? Eu e o professor Roberto, a gente preparou uma aula para conversar com vocês. Espero que tudo aconteça de uma maneira bem fluida, né? Aí, enfim, me apresentando, eu sou Fernanda, né? Que sou da Inicis e da Caritas. Sou formada em Serviço Social pela UFRN e sou educadora popular. Também sou poeta e também sou bordadeira, para dizer que eu tenho uma conexão aí com vocês, com a agulha e com a linha, né? Então, assim, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. E aí, eu e o professor Roberto, a gente dividiu a aula em 3 blocos. Aí ele vai apresentar, depois eu volto, depois a gente apresenta junto novamente, tá certo?
Gente, a gente vai, assim, tem gente levantando a mão para falar, né? Quando levanta a mãozinha para falar, a gente pede para quem quer falar nesse momento, se possível, escrever lá no chat, né? Que Osiane ensinou para a gente, esse quadradinho aqui, como se fosse um caderno com as linhas, para escrever lá e manter os microfones fechados, né? Porque é muita gente, tá certo? Tem uma hora que eu e Fernanda vamos dar um jeito de deixar todo mundo falar, tá certo? A gente vai falar, sobretudo, no momento hoje e na próxima aula, são mais vocês que vão falar do que nós. Então, estou pedindo, por exemplo, dona Francineide, fechar o microfone. Nós estamos com os alunos aí ajudando também. Então, Letícia, escreva o que você quer dizer ali no chat, ou bota uma mensagem lá no grupo do qual você faz parte, tá certo? Que a gente vai aqui organizando, dando o nosso jeito para que tudo funcione bem, né? Mas eu mesmo, o que eu queria mesmo era eu, Fernanda, e Oseane, Helena, e Sandra Rufino, a professora Sandra está aqui também, ela vai coordenar o segundo curso, que é o de gestão, ela está aqui com a gente. O que a gente queria mesmo era estar junto com vocês, bem pertinho um do outro, conversando, né? Aprendendo tudo junto. Vamos ter que fazer assim, num primeiro momento aqui, que é esse modo online, mas a gente vai se encontrar. Olha aí, Sandra, dê aqui uma boa noite, querida, vá, dê uma boa noite para a gente aqui. Oi, minha gente querida, uma boa noite. Vim aqui para dar uma saudação, boas-vindas para vocês. Ficar aqui admirando a aula do professor Roberto, da Fernanda, né? A mística maravilhosa da professora Helena e também a brilhante condução de apresentação do curso de Osiane. Vocês estão vendo aqui que é uma equipe maravilhosa, que está aqui com vocês com todo carinho, né, com todo o amor, para que a gente possa, né, fortalecer essa rede. Eu vou estar mais tempo com vocês na oficina, né, no curso que está vinculado à parte de gestão, mas de vez em quando eu vou aparecendo por aqui, porque eu adoro ouvir as aulas deles também, então eu vou acompanhar quando for possível, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e que tenhamos uma excelente aula. Muito bem, obrigado, Sandrinha. Vamos lá, gente, então, alguém entra em contato com Letícia, porque ela está com a mãozinha levantada, alguém faz um contato lá com Letícia para saber se é alguma coisa que possa ajudar aí pelo WhatsApp, tá? Gente, então esse curso, Economia Solidária e Rede de Cooperação, né? Nós estamos aqui exatamente, são pessoas de associações, de grupos, de cooperativas, que desenvolvem atividades de artesanato e, sobretudo, de confecções, né? Então, muitas vezes a gente trabalha tudo junto no empreendimento, depois tem hora que a gente trabalha em casa, trabalha no empreendimento, então, mas são sempre espaços coletivos que nos unem, seja um grupo, seja uma associação, seja uma cooperativa. Esse trabalho associado, esse trabalho junto, essa cooperação nessas organizações, né, a gente chama isso de economia solidária, né? É uma economia, vamos ter esse curso para entender melhor o que é economia solidária. Bem-vindos, bem-vindas, quem está chegando, né? Vamos compreender melhor o que é economia solidária para a gente também compreender o que é essa rede solidária de confecções, tá? E como que nós vamos fortalecer, organizar nossos empreendimentos. Gente, o nosso ponto de partida, né? Eu estava dizendo, né? Eu sou professor, eu sou um trabalhador, Sandra é uma professora, uma trabalhadora, mas a maioria das pessoas que estão aqui são exatamente artesãs e costureiras. O que a gente faz é trabalhar, né? Agora, vejam essa primeira imagem, né? Você está vendo ali as mulheres costureiras, né? Às vezes, né, num espaço que elas estão trabalhando juntas, às vezes num espaço que elas estão trabalhando sozinho, né? Para a gente entender que o que a gente faz como trabalho, o que as mulheres aí, no caso, estão fazendo, costurando, elas estão produzindo, não é isso? Então, a gente diz assim, você produziu uma calça, você produziu uma camisa, você produziu um vestido, você produziu uma toalha, você produziu um lençol, nós estamos produzindo. O que a gente produz? A gente produz bens, né?
as coisas que a gente produz, né? Que a gente chama de bens, né? Para que você... que você está fazendo? Eu estou fazendo uma roupa. O que é uma roupa? É um bem, é uma coisa, né? Que eu estou desenvolvendo meu trabalho para que ela exista. Ela não existe sem o meu trabalho, né? Às vezes você está, por exemplo, a pessoa chega, quebrou, caiu o botão da minha camisa, aí você vai lá e presta um serviço. Você faz um serviço que é botar o botão na camisa, não é? Então, você está prestando um serviço. O trabalho, né, o que a gente chama de produção, é uma produção de bens e de serviços. Agora, para que isso? Para que a gente faz uma roupa? Para que a gente faz um lençol? Para que a gente faz uma toalha? Para que a gente faz um pano de prato? Para que a gente faz um jogo de banheiro? Né? Para que a gente faz esses bens, a gente realiza esses serviços? Porque nós precisamos daquilo que é o resultado do nosso trabalho, nós precisamos disso para viver. Certo? Então, ó, entender o que é produção, a produção é para reprodução. Né? Quando a gente faz uma roupa, né, se você está num lugar frio, você faz uma roupa para proteger do frio. Né? Tem lugar que é quente demais, o povo também não usava roupa. Nossos povos indígenas aqui também faziam laço, né? Não tinha frio demais, eles também precisavam fazer tanta roupa. Mas quem está no frio precisa de muita roupa, né? Pense no vaqueiro, né? O vaqueiro para entrar dentro da caatinga, né? Para entrar dentro de uma vereda na caatinga, se ele não tiver uma roupa de couro, ele sai todo rasgado, não é? Sai todo cortado, né? Porque ele vai encontrar ali os garranchos, né? Os galhos, vai encontrar espinho. Então, ele faz a roupa para quê? Para se proteger. Para que a gente planta feijão, milho? Para comer. Então, a gente trabalha, a gente faz a produção para reproduzir, em primeiro lugar, a vida. Certo? Para se proteger do frio, do calor, para se alimentar, né? Para satisfazer as nossas necessidades. Isso é muito importante, é a primeira coisa que a gente tem uma compreensão de que o trabalho é um processo humano, né, que a gente realiza enquanto seres humanos, um processo de produção para reprodução. Né? Tanto é que você faz produção de bens e serviços e você faz a distribuição e o consumo daquilo que é produzido. Certo? A gente produz confecções, certo? E à medida que a gente faz a confecção por meio do trabalho, ou para a gente usar, a costureira que faz a roupa, para ela usar, ou para a família dela usar, é para reproduzir as condições de vida. Quando ela faz uma roupa, né, para vender essa roupa, ela está reproduzindo a vida, está botando na distribuição para que outra pessoa possa consumir aquela roupa e ela reproduz a vida dela com o dinheiro que ela vende a confecção e reproduz a vida da outra pessoa. Eu posso produzir uma roupa e dar essa roupa para alguém. É outra forma de distribuição, né? Então, eu produzo uma roupa e dou essa roupa para alguém e eu estou reproduzindo a vida daquela pessoa que recebeu aquela roupa. Só que quando a gente faz isso, gente, aí pode passar, Fernanda, né? Olha só, né? Quando a gente faz isso, a gente está fazendo economia, tá? Então, a gente entender que trabalho é produção e reprodução social, certo? E quando a gente fala de economia, né, a gente está falando exatamente disso, né? A palavra economia é uma palavra que vem da Grécia, né? A Grécia é um país que fica lá na Europa, um país muito antigo como nós também, e na Grécia eles falavam em oikosnomia. Oikos, em grego, quer dizer casa. Olha que coisa legal, né? Tem essa casinha aí, quem está vendo a gravura está vendo a casinha. Oikos é casa. Oikosnomia significa cuidar da casa. Menino, quem foi que disse que a gente sabia que a economia era esse negócio? Que a economia era cuidar da casa? Pois muito bem, pois a economia, a palavra grega significa a arte, olha, a arte, né, de onde vem artesanato, a arte ou o conhecimento, o saber prover a casa, cuidar da casa.
fazer com que as pessoas da casa tenham suas necessidades satisfeitas. Então, a economia tem a ver com satisfação de necessidades, né? E óbvio que para satisfazer necessidade, né, para prover a casa, né, para que as pessoas tenham suas necessidades satisfeitas, eu preciso buscar recursos e usar esses recursos para poder satisfazer essas necessidades. Às vezes eu preciso usar a terra, preciso tirar uma manga de uma mangueira, tirar uma banana da bananeira, eu vou buscar os recursos, eu preciso buscar água para botar água em casa, eu preciso pegar um pouquinho de madeira para fazer o telhado, montar a cobertura da casa, eu preciso pegar o barro e transformar em telha para fazer o telhado da casa, não é? Então, eu vou satisfazer a economia, ela significa satisfazer as necessidades, certo? Com os recursos disponíveis, certo? Então, o que vocês fazem, produção e reprodução social, vocês estão fazendo uma economia. Só que aí, gente, o negócio se torna mais complexo pelo seguinte, se torna mais complexo, viu, dona Francineide? Bem-vinda. Né? Se torna mais complexo pelo seguinte, porque quando você diz assim, satisfazer necessidades, você tem que se perguntar quais são as necessidades e as necessidades de quem? Aí é mais, né? A economia vai se tornando mais complexa, porque você diz assim, as necessidades básicas das pessoas, dos seres humanos, é comer, beber, vestir, se proteger, se locomover, ter lazer, ter uma higiene mental, né? Estar bem também da saúde mental. Essas são as necessidades, né? Então, a necessidade de quem? De todas as pessoas. Mas, quando você coloca satisfazer necessidades, por exemplo, a necessidade de ficar mais rico, de acumular mais riqueza, aí o negócio já é outro. Já não é para todos, é só para alguns, né? Ah, o que você quer? Eu quero ficar mais rico, mais rico, mais rico, mais rico, eu quero acumular mais riqueza, eu quero ter iate, quero ter não sei o quê, eu quero dominar o mundo, eu quero ter muito dinheiro. Aí já não é de todas as pessoas. Aí já são outras necessidades, são as necessidades de alguns. Então a economia já se torna mais complexa, né? E os recursos para a gente poder realizar o trabalho, fazer a produção e reprodução social, né? Você tem que pensar na economia se é abundância ou escassez. Né? Tem muito recurso, o recurso dá para todos, ou é pouco recurso, e o recurso tem que ser economizado. Nós podemos pegar na natureza e usar a natureza como se fosse limitada, como se fosse, né? Não pode. Então, vamos tentar compreender também que o que a gente faz como no trabalho da confecção, do artesanato, é um trabalho de produção para reprodução social, certo? Isso vai gerar economias a partir de quais são as necessidades e quais são os recursos que vai usar para isso. Passa, Fernando. Para a gente entender isso, esse desenho aí, esse esquema, né, que a gente chama de sociometabolismo, olha que nome, né? Sociometabolismo, né? Vamos entender como é que a gente faz isso aqui, né? Veja só, esse primeiro desenho, aqui do cantinho, você está vendo, tem uma mulher, de um lado, está catando algodão. Vamos entender aqui qual é o processo, né? A apropriação da natureza. A gente vai lá na natureza, cata o algodão, então a mulher está catando algodão, né? Aí tem aqui ao lado uma outra pessoa, né? Que está trabalhando também. Esse algodão você vai separar o algodão do caroço, depois você vai para outro desenho, você vai ver uma fábrica por trás, né? Antigamente nem tinha fábrica, e essa mulher costureira, porque é o processo, né? Tudo começa com a apropriação da natureza, você vai lá, você planta o algodão, ou você pega aquele algodão original, o arbóreo, né, da árvore, ou você planta o algodão, tira o algodão, transforma esse algodão, aí vem a transformação. Você pega o algodão, transforma numa linha, e você cruza essa linha, tece, transforma num tecido, depois você pega esse tecido e transforma numa roupa. Aí você já tem um bem, você já tem um produto. Aí vem a circulação. Né? Esse bem, ele vai sair ou no lombo do jumento, ou num caminhão, como for, ou numa bicicleta, ou mesmo a pé dentro de uma sacola, ele vai circular, né? Ele vai sair daqui do lugar da transformação, vai para a área da circulação, certo?
e aí ele vai para o consumo, né? Ele vai para, por exemplo, essa mulher que está pegando a roupa que essa outra fez, que foi feita com fio do algodão, que circulou aqui nesse veículo, e ela então vai comprar a roupa para ela usar, certo? Então ela vai usar essa roupa, é o consumo, ó, veja, apropriação da natureza, transformação, circulação, aí o consumo. Quando você consome, certo? Tanto na transformação, né, na apropriação da natureza, quanto na transformação, na circulação e no consumo, a gente sempre vai gerar rejeito, a gente vai sempre ter a excreção, que é aqui, por exemplo, do algodão, né, você, às vezes, você não aproveita, você vai tirar ali a pluma do algodão, vai aproveitar o caroço do algodão, mas você vai ter, né, alguma parte, né, que a planta fica lá para, de novo, hoje a gente arranca, né, para não dar o bicudo, você coloca aquela planta na terra, já aproveita, já vai adubar a terra. Quando você faz aqui a transformação, sobra um pedaço de tecido, um retalho, linha, que também vai ser as sobras, né, que a gente chama às vezes de lixo, né, os excedentes, né. A circulação, esse caminhão aqui vai circular, vai gerar fumaça, né, vai queimar combustível, vai queimar pneu, vai usar muitas peças que vão também se desgastar, e no consumo também. Então, a gente tem no processo, né, que a gente está vendo de produção e reprodução social, esse processo sociometabólico é um processo de metabolismo social, em que a gente se apropria da natureza, transforma, faz circular, consome, né, aí gera uma excreção, um rejeito, que vai ser reinserido de alguma forma na natureza. O melhor é que fosse da forma adequada, a maioria das vezes é de forma inadequada. Esse processo aí, né, se a gente pensar a economia, né, para a gente entender o que é economia solidária, ele vai exatamente envolver trabalho, o trabalho aqui dessa mulher e desse homem plantando e colhendo algodão, o trabalho do pessoal da fábrica fazendo fio tecido, o trabalho da costureira, o trabalho do motorista do caminhão, o trabalho da vendedora da loja, né? O trabalho de quem recolhe o que nós, né? Os resíduos que são gerados em todo esse processo, o trabalho de reinserir na natureza. Então, o trabalho é o elemento fundamental de todo esse processo social, né? Por isso que a gente chama um processo social, desse metabolismo social. O que nós vamos ver hoje ainda, um pouquinho, é que na sociedade que a gente vive, né, o trabalho, ele vai ser, ele vai ser resgatado o valor do trabalho. A economia solidária é uma economia que valoriza o trabalho, que resgata esse valor do trabalho, né? O trabalho que vai, a forma como se realiza o trabalho, que vai definir o tipo de sociedade. Veja de novo esse desenhozinho aqui, ó, a mesma coisa, né? A mulher está puxando aqui o fio do algodão, isso aqui é um pé de algodão no cantinho, ela puxa o fio de algodão, ó, pelo trabalho, né? Na relação com a natureza, ela puxa o fio do algodão, transforma esse algodão em fio, transforma esse fio, né? Isso aqui é uma máquina, uma roca, né? Depois que você tem esse novelo aqui de fio, né? O novelo de linha, que Helena estava mostrando no início, né? Vai depois gerar um tecido, certo? Esse tecido vai ser, né? Tecido, os fios vão ser tecidos, esse tecido vai ser tinturado, vai virar um tecido bonito, que vai gerar aqui o bonito. Muito bem, para realizar esse trabalho, você veja que, para realizar essa produção, veja que além o trabalho, né? O trabalho dessa mulher, desse homem, dessa outra mulher aqui, costureira, né? Ele envolve outras forças produtivas. Você vê que aqui tem, né, uma máquina, tá certo? Tem outras máquinas, e nesse processo, além de gerar forças produtivas, além de gerar o tecido, gerar o vestido, a gente também vai gerar o que a gente chama de relações entre as pessoas, são as relações sociais. A forma como a gente desenvolve o processo de produção e reprodução social
Ele gera produtos, mas gera também relações sociais. Essas relações sociais, nós chamamos relações sociais de produção, tá certo? E são as relações sociais que são geradas nesse processo para produzir o tecido, para produzir o vestido, que mostra como a sociedade se organiza. Pode passar, Fernando. Né? Então, na forma como a gente realiza o trabalho, certo? Utilizando as forças produtivas e estabelecendo as relações de produção, nós vamos gerar também a sociedade. Nós vamos gerar os modos de produção, certo? Os modos de produção que perpassam a nossa história, né? Você veja aqui no próximo mesmo, Fernanda, né? A forma como a gente produz e as relações que a gente estabelece geram os modos de produção. Ó. Aqui os quadrinhos estão pequenos, era para a gente fazer essas imagens bem grandes, né? Na próxima a gente faz bem grande. Mas vocês vejam aqui, né? O modo de produção aqui primitivo que você tem homens e mulheres trabalhando, cada um, né, numa comunidade, numa pequena comunidade, cada um fazendo alguma coisa, né, trabalhando juntos. Isso aqui é o trabalho associado. Você está trabalhando aqui de forma associada para satisfazer as necessidades da comunidade. Né? Nessa primeira gravura aqui, você vai ver as pessoas fazendo, né, vivendo aqui esse modo de produção. Esse modo de produção é o que a gente chama o modo de produção primeiro, né, primário, primitivo, né, em que se trabalhava junto para satisfazer junto as necessidades da comunidade. Então, aqui é um tipo de sociedade. Vamos para outra sociedade. Né? O que ocorre? Na medida em que a gente foi, né, aprendendo a domesticar os animais, a gente foi aprendendo a plantar, domesticando as plantas, domesticando os animais, então a gente começou a produzir, certo? Os bens, os serviços, e na medida que você tinha mais produção do que aquilo que precisa, você gera uma sobra, né? Um excedente, e infelizmente a disputa pela sobra, a disputa pelo excedente foi gerar outro tipo de sociedade. Então pode passar, Fernanda, né? Outro modo de produção que vai ser gerado é o que a gente chama do trabalho escravo. Infelizmente, aquele trabalho da produção e reprodução social das condições de vida, ele passou a ser explorado para a produção de riquezas. E as pessoas passaram a ser escravizadas, passaram a ser dominadas para gerar riquezas, não para satisfazer suas necessidades, mas para gerar riqueza para os outros, inclusive com a violência, por exemplo, da escravidão. Isso, então, esse modo de produção, você está vendo aí, os escravos e as escravas que estão aí no moinho de cana, né, moendo cana, como foi no caso aqui da formação brasileira, para produzir açúcar, mas esse açúcar é um bem, uma riqueza, certo, que vai ser apropriada por alguns, não por quem está, não está passando não as imagens, Ana Cláudia? Vamos ver aí se a gente consegue passar, né? Então, hoje, né, o modo de produção, você vê como é diferente. Isso aí é uma fábrica antiga de carro, né, em que tem vários trabalhadores, trabalhadoras, cada um fazendo uma parte do trabalho. Né? Isso aí a gente chama o modo de produção, né, do Fordismo. Né? Eles estão produzindo carros aí da Ford, cada um faz uma parte do processo, cada um faz uma parte do trabalho, certo? Mas esses trabalhadoras, agora não estão mais fazendo a produção para a reprodução das suas condições de vida, eles agora são assalariados, eles são pagos um salário, mas os produtos que eles geram, as riquezas, né, que eles geram, o carro, o bem que ele está gerando ali, não são deles, não são para satisfazer as necessidades deles. Obviamente que um que ganha um pouco mais de dinheiro pode até comprar um carro em 240 prestações mensais, né, passar a vida toda pagando um carro, mas não é para eles, ou seja, é outro modo de produção, é o modo de produção capitalista, em que ele vai pegar o trabalho dele
e vai fazer a produção de um bem, de uma riqueza, e quem vai ficar rico é o dono dos meios de produção, ou seja, das máquinas, das fábricas, tá certo? Não é mais o trabalhador que vai estar trabalhando, a trabalhadora. Então, passa aí, Fernanda, para a gente ver as costureiras, agora as costureiras assalariadas, ó, aí, pode passar aí no cantinho. Aí, ó, tá vendo? Então, aí já é outra coisa, já não, essas mulheres estão aí num galpão, né? Trabalhando, fazendo costura, né? Estão trabalhando em confecções, mas não é mais a roupa que elas estão produzindo para ela, nem para ajudar uma pessoa, nem para vender, ela agora agora é o trabalho assalariado, né? Vocês conhecem muito bem essa história, como é que é, né? Aí o trabalho começa a ser desvalorizado, né? Por isso que na economia solidária a gente tenta voltar a formas de trabalho, não significa voltar para a idade da pedra, né? Não significa que a gente vai abandonar tudo que a gente conquistou na história humana, né? De avanço da ciência, da tecnologia, mas a gente vai tentar reconstruir relações sociais de produção baseadas na solidariedade e não na exploração, tá? Pode passar, Fernanda? Então, nós vamos agora, vou passar aí para a Fernanda, para que a gente possa compreender essas mudanças no trabalho, né? Essa diferença entre o trabalho voltado para satisfazer a necessidade das pessoas e o que é o trabalho como exploração. Pronto, gente. Agora eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do que a gente planejou, né? Falar para vocês. E aí, a gente quer falar aqui para vocês de algumas formas. A gente vai chegar na economia solidária, né? Falar o que é economia solidária melhor. Mas a gente precisa entender esse todo, de como é que os processos se formam para que a gente chegue no que a gente quer. E aí a gente vai trabalhar com vocês a ideia de trabalho autodeterminado e de alienação do trabalho. E aí tem umas imagens, né, que vocês vão ver que eu fiz versus uma coisa versus a outra. O trabalho autodeterminado, ele está nesse processo criativo que o ser humano tem de ter a autonomia de escolher fazer desse modo. Um professor em sala de aula, a depender de como ele vai estruturando o conhecimento dele, ele vai ter uma autonomia para falar sobre o conhecimento de diversas formas. Tem aí outra imagem, que é essa mulher fazendo biuro, né? O artesanato. O artesanato é todo esse processo onde aquele sujeito, ele escolhe a forma como ele quer fazer a peça, ele escolhe o desenho que ele quer dar para a peça, porque ele tem ali a autonomia de ser criativo. Assim como aí embaixo também tem uma imagem de um casal, né, de pessoas agricultoras do movimento do MST, que aí são pessoas que elas tomam um partido, né, de fazer o exercício de uma agricultura agroecológica, de uma agricultura que não usa veneno. Então, assim, o trabalho autodeterminado é pensar esse processo de autonomia, onde a gente vai tomando decisões e escolhas para criar um processo de trabalho que desenvolve as nossas capacidades de maneira plena, de maneira que não está sendo somente usada pelo capital. Já nessas outras imagens aí do lado, que vocês estão vendo um homem com duas marionetezinhas, né? E aí também tem outro homem comendo o planeta e dando as migalhas para uma pessoa ali embaixo. Vocês estão vendo, né? Isso significa o quê? Significa que no sistema que a gente vive de capitalismo, existe uma apropriação por parte da burguesia, né, em relação ao trabalho de nós, classe trabalhadora, proletariado. Então, muitas vezes, as regras às quais a gente se submete não são as nossas regras da nossa autonomia, mas sim as regras do mercado. E aí, por exemplo, no caso desse cara que ele está aí comendo o planeta, né? Hoje a gente vive a emergência climática e a gente vive aí o processo de cada vez mais explorar a natureza
enquanto a gente explora a natureza, os milionários ficam mais ricos e nós, muitas vezes, lidamos com as migalhas, que digamos assim, que seria o fato da gente não conseguir acessar a riqueza que a gente produz. Assim como também tem essa tirinha, que nessa tirinha, eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês, ele está falando assim: vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Significa que a vida inteira desse trabalhador, ele fez somente uma única função. É que nem como acontece nas facções, nas fábricas de costura, quando a mulher só faz uma parte do processo da peça. E aí, mais à frente, né, eu vou falar melhor desse conceito de alienação, porque essas imagens que eu estou explicando agora, elas representam esse processo de alienação, que é quando a gente não se vê no trabalho que a gente executa. Esse senhor, ele passou a vida inteira dele, né, fazendo essa atividade repetitiva, e somente agora, quando ele vai se aposentar, ele vai poder saber o que era construído no final dessa linha de produção. Então, esse pensamento aqui, esse trabalho autodeterminado versus trabalho alienado, é para a gente refletir que tipo de trabalho a gente consegue fazer no nosso cotidiano. E aí vamos pensar, né, o que é trabalho. Como o professor Roberto já explicou divinamente, a gente produz bens e serviços para a nossa reprodução. E o trabalho, ele é transformação, né? Ele é transformação. A gente pega uma matéria-prima, a gente se apropria de algo da natureza e transforma isso em algo que vai satisfazer as nossas necessidades. Aqui tem algumas fotos, né? Tem a foto da mulher que planta aí o pimentão e que tem que pegar as sementes para poder botar na terra, e todo esse processo acontece a transformação, que tem a interferência humana, né? Assim como eu trago aí o exemplo do artesanato, né? Tem várias imagens aí fazendo argila, fazendo pintura, trançando uma peça. Então, quando a gente pega aquela palha e transforma, a gente está exercendo o nosso trabalho. E o nosso trabalho, ele é fruto de uma palavrinha que eu acho muito legal, que eu até aprendi com o professor Roberto lá em serviço social, que é a nossa capacidade teleológica. Essa palavra que parece difícil, ela significa o quê? Significa que nós temos a capacidade de idealizar as coisas na nossa cabeça, no nosso pensamento, antes de executar na realidade. Por exemplo, né? Antes de fazer uma peça de roupa, vocês vão imaginar qual é a roupa que vocês vão fazer, como é que vocês vão cortar, qual é a modelagem. Então, essa capacidade teleológica é essa capacidade de idealizar as coisas na cabeça da gente antes de materializar na realidade concreta, certo? E aí, o nosso trabalho humano, ele vai se transformando ao longo da nossa história, né? Porque nós somos sujeitos históricos, porque a gente está sempre em mudança do tempo, né? O tempo que foi se realizando. Quando a gente olha para o passado, a gente sabe que outras sociedades, outras pessoas viveram de outras maneiras. Então, tem o trabalho primitivo lá, do homem, no início, quando ele foi criando as primeiras peças, foi criando o martelo, foi criando a enxada, foi criando tecnologias de como é que a gente vai cozinhar uma comida. Uma das coisas que muda, por exemplo, muito nessas imagens aí, vocês vão perceber, que é o uso do fogo. O uso do fogo, ele é uma tecnologia, né? É algo que muda a nossa relação com os alimentos. E o ato de cozinhar é um ato de trabalho. Então, aos poucos, a gente vai criando formas de se adaptar para poder atender às nossas necessidades. E aí, no início das sociedades, a gente trabalhava para atender às nossas necessidades primeiras, né? Que são as nossas necessidades biológicas, as nossas necessidades de comer, de ter abrigo, de ter cuidado. Mas, aos poucos, né? O trabalho humano, ele vai se complexificando, ele vai se transformando, porque a gente vai
mudando conforme as sociedades vão se desenvolvendo, né? As sociedades antigas e as de hoje, elas têm importância igualitária, mas elas vão mudando. Aqui nessa imagem de cima, a gente tem a retratação de um trabalho mais artesanal, né? Antigamente, para você ter uma peça de roupa, uma peça de sapato, a gente encomendava isso de acordo com o nosso tamanho, de acordo com as nossas medidas. E esse era o trabalho artesanal que era desenvolvido antes. Todavia, isso vai se mudando com a sociedade moderna, quando a gente cria as forças produtivas, né? Que é aquilo que o professor Roberto explicou. Quando a gente cria as máquinas, quando a gente cria os instrumentos mais complexos, e isso vai fazer alterar a nossa forma de trabalhar. Então, aqui a gente tem aí um grupo de mulheres costureiras, né? Transformando roupas. A gente também tem aí o processo de mecanização mais complexo, né? Que é a pessoa fazendo carro, que aí a gente já percebe aí que há uma diminuição do trabalho humano e um processo mais acelerado do uso de equipamentos, enfim, de coisas nesse sentido. Mas a gente também chega numa época onde a estrutura do trabalho ela vai se modificando, né? Aí aqui a gente tem o exemplo dos Uber, né? Dos Ubers. E aí tem a galera aí carregando as caixas, que eles carregam comida em bicicletas, que é para retratar que a gente chegou numa época onde a gente tem muita gente, né? E o capitalismo permanece dominando a nossa sociedade, e as pessoas estão trabalhando de maneira informal, de maneira precarizada. Então, o trabalho humano, ele é um conjunto de coisas muito complexas, né? E aí, explicando um pouquinho melhor também, né? Que o processo em que o trabalho, ele é o processo em que o ser humano impulsiona, regula e controla seu intercâmbio com a natureza, né? Conforme tem aí essa imagenzinha do homem, que ele pegou o ferro da natureza e aí ele vai usar o fogo também, né, para transformar isso numa enxada, para transformar isso numa chave, em algo que vai ter funcionalidade para melhorar o cotidiano dele, do trabalho dele, né? Ele aí, no caso, é um ferreiro. Aí o ferreiro, ele está trabalhando no intercâmbio com a natureza, onde ele se apropria lá da natureza, e ele está impulsionando, regulando e controlando esse processo com a natureza, porque ele modifica a natureza para originar um bem, né? E nesse processo que a gente atua sobre a natureza e modifica, né, a natureza, a gente também se modifica, né? A gente modifica a nossa própria natureza, porque quando a gente vai executando o nosso trabalho, seja ele qual for, seja ele como aí no caso da mulher que está afiando um algodão, ela vai criando uma identidade, né? Uma identidade de que ela é uma pessoa que trabalha com a construção de um tecido que vai virar uma roupa, né? Então, isso vai fazendo com que a gente desenvolva potencialidades que estavam adormecidas, porque a gente não nasce sabendo. A gente é inserido num ambiente, num contexto, que vai fazer com que a gente desenvolva essas habilidades. Então, o trabalho, ele é um processo de modificação da natureza, mas ele também é um processo de modificação de nós mesmos, certo? E, né, no fim, o processo de trabalho aparece como resultado que antes não existia e que só existia na nossa cabeça, mas que passa a existir no mundo concreto, que nem, por exemplo, é o artesanato, né? Aí eu tentei fazer uma imagem, né? Eu usei inteligência artificial para fazer essas imagens, porque a gente está nessa sociedade da tecnologia, né? E aí essa mulher, ela está fazendo uma escultura de uma agricultora. E é isso que a gente vai, que o artesão faz, né? O artesão, ele preconcebe mais ou menos o que ele quer fazer ali e ele transforma aquilo num bem, numa peça artesanal, certo? E essa frase aqui é de Marx.
Também aqui a gente quer falar para vocês, né, da importância do valor trabalho, né, que é os produtos, os bens e os serviços, eles se expressam o trabalho humano consumido em sua produção. Aqui a gente quis trazer para exemplificar, né, que, por exemplo, quando uma costureira ela vai fazer uma roupa, que nem tem aí uma peça de uma roupa de casamento, que nem tem a mulher fazendo uma peça de crochê, a gente está originando um bem, né? Mas que nessa cadeia produtiva que a gente faz bens, a gente também precisa do trabalho de quem oferta serviços. E aí, por exemplo, né? A gente e vocês que são costureiras, para vocês poderem criar uma peça, vocês utilizam do trabalho anterior ao de vocês, que é o de quem oferta serviços, como a pessoa que está lá na loja, vendendo os aviamentos, vendendo o tecido, e assim a gente vai percebendo que os trabalhos da sociedade, eles se expressam tanto na criação de bens, como na prestação de serviços. O trabalho, né, ele também perpassa a questão da formação da identidade. Por exemplo, né, para vocês serem costureiras, vocês tiveram que aprender. E aí eu imagino que vocês começaram a criar a identidade de costureiras na primeira peça de vocês. E aí, se vocês conseguirem percorrer na memória de vocês a primeira peça que vocês criaram, vocês vão lembrar do sentimento de que é dizer, caramba, agora eu sou costureira, eu sei fazer uma peça de roupa, né? E isso vai transformando a gente. E isso significa que a gente vai criando uma identidade subjetiva, porque cada mulher aqui nessa sala teve uma experiência diferente. Algumas aprenderam com as mães, outras aprenderam com as avós, outras aprenderam no curso, outras aprenderam sozinha. Então, a gente vai criando uma subjetividade, porque cada ser humano vai ter experiências únicas e vai adquirir habilidades, vai aprender a fazer coisas novas. Uma outra coisa também que acontece nesse processo do trabalho é a acumulação dos saberes e das habilidades. Ninguém aprende, como eu já disse, tudo de uma vez. A gente aprende no nosso cotidiano à medida que a gente vai dedicando o nosso tempo para se organizar, né? Então, isso de acumular as habilidades tem a ver com o nosso planejamento, e isso vai ajudar a gente a realizar e satisfazer nossas necessidades, né? Outra característica muito importante no processo de trabalho, que aí parte da ideia de que, além de sujeito individual, nós somos sujeito coletivo. A gente não vive de maneira isolada, nós somos seres sociais. Então, a socialização, a necessidade de criar relações, de ter necessidades coletivas, elas perpassam a nossa condição de sujeito, a nossa condição de ser humano. E conforme a gente vai se desenvolvendo, né, a gente vai percebendo que as nossas relações elas têm uma interdependência, né? A gente depende uns dos outros para poder viver melhor. A gente aqui, enquanto Rede Solidária de Confecções, precisa umas das outras para poder fortalecer essa rede, para poder executar um trabalho coletivo, né? Se a gente trabalhar de maneira isolada, se a gente só quisesse trabalhar de maneira isolada, a gente não teria conquistado a lei da PESES. Então, a gente percebe que tem uma interdependência de socialização que nos une para estar aqui hoje, né? E aqui tem algumas imagens, certo? Para refletir um pouco sobre... A gente também se vê na arte, né? Então, tem umas imagens aqui bem bonitas. Aí tem uma coisa aqui, né, que eu vou beber um gole de água, tá, gente? Que, assim, para pensar bem rapidinho, né? A gente tem
passa por um salto qualitativo para o ser social, né? Quando a gente começa a adquirir a coisa de que a gente não vive de maneira isolada, mas a gente cria um processo de autodeterminação enquanto sujeito, né? Enquanto sujeito, a gente vai construir a nossa autonomia. Que o que é que significa construir nossa autonomia? Nós temos necessidades para viver socialmente, né? E aí a gente tem a questão de que a gente vive em contexto de ação e para isso a gente precisa tomar decisões. Para a gente poder tomar decisões, a gente precisa refletir sobre as coisas. A gente precisa ter consciência das coisas. Então, a autonomia, ela é esse exercício muito do campo do individual mesmo, de que cada um de nós temos no nosso cotidiano que tomar decisões para agir sobre essa estrutura social das relações que a gente constitui no nosso cotidiano, né? E aí depois tem uma palavra aí chamada autorregulação. O que é que significa essa autorregulação? Significa que quando a gente vai convivendo com diferentes pessoas, com diferentes grupos, em diferentes contextos, a gente vai constituindo os nossos valores. E a gente é colocado num modelo de sociedade que vai ter normas, que vai ter regras. Então, a gente autorregula o nosso comportamento diante a sociedade. Então, eu vou autorregular se aqui, por exemplo, eu posso me portar falando de tal modo ou de tal jeito, mas eu acredito que essa autorregulação, ela também seja para que a gente crie valores de respeito, de compreensão mútua, de solidariedade, de se entender enquanto igual em relação aos outros. Então, essa autorregulação, ela tem a ver com o desenvolvimento dessa capacidade de decidir os valores que eu quero ter para estar em grupo, né? Porque eu saio da minha casa e vou ali para a associação ou vou ali para o movimento social e eu tenho que regular como é que é meu comportamento, certo? Essa outra palavra que fala de empoderamento psicológico tem a ver com o fato de que a gente, né, vai desenvolvendo capacidades cognitivas, né? As nossas capacidades cognitivas, por exemplo, da atenção, da memória, da nossa capacidade de se adaptar aos ambientes, nossa capacidade de planejar, de tomar decisão. Esse empoderamento psicológico é justamente a gente olhar para essas questões, né? De pensar como é que está a minha atenção aqui nessa aula hoje. Será que eu estou me dedicando a essa aula? Eu estou prestando atenção? Eu estou 100% presente? Será que eu consegui me planejar para... Vamos lá, a gente tem um seminário em julho. Será que eu me preparei, me planejei para o seminário em julho? Será que eu estou conseguindo memorizar as coisas porque eu não presto atenção? Então, esse empoderamento psicológico é justamente sobre a gente olhar para as nossas capacidades cognitivas, olhar para a nossa personalidade, olhar para as nossas motivações. E aí, enfim, isso vai levar a gente a construir processos de autorrealização, que é quando a gente vai atrás das coisas para conquistar os nossos propósitos, né? E aí, nesse processo, a gente precisa criar vínculos sociais. Isso é uma ponta que a gente precisa ter. Criar vínculos sociais é muito importante, por isso que a gente vai falar de economia solidária. Aí, enfim, né? O trabalho, ele exige a sociabilidade, então nós somos seres históricos, porque a gente está construindo esse movimento da história. A gente é ser histórico aqui, por exemplo, quando vocês são as primeiras mulheres do Brasil a conquistar a lei da PECES, o Programa de Compras Públicas. Então, por exemplo, a gente é ser histórico por causa dessa nossa capacidade de intervir nas relações. Assim também, a gente tem um processo aí que se chama incorporação sociogênica, que significa o quê? Que conforme a sociedade vai mudando, a humanidade vai mudando, a gente vai se adaptando ao desenvolvimento da humanidade. Hoje em dia, a gente usa as telas dos celulares para poder estar aqui, né, assistindo essa aula. A gente já não está presencialmente, a gente consegue fazer essa atividade aqui
de maneira online. Por quê? Porque a gente se incorporou a essa nova versão da humanidade, que é essa versão onde a gente consegue se reunir aqui por meio dos celulares. Vocês estão aqui, entraram no linkzinho e conseguem me ouvir e vão conseguir falar e a gente vai conseguir criar esse percurso aí de conhecimento. E aí, outra coisa também, né, é que o trabalho e a sociabilidade, ele tem a cooperação, que decorre dessa interação no trabalho e da elaboração e produção das condições de vida. Para a gente poder ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais digna, é necessário para nós o processo de cooperação, né? E a gente vive sempre em sociedades humanas, que é essa característica de estar sempre em agrupamentos. O trabalho associado e a cooperação econômica é uma característica do trabalho que ela é ancestral, né? Ela é desenvolvida aí desde os antigos. Não é uma coisa da economia solidária que surgiu no século passado. Ela é uma prática antiga, né? Que sempre foi sendo fomentada para que os agrupamentos humanos se reunissem, que nem tem aí o caso, principalmente dos povos indígenas, né? Os povos indígenas, eles são povos para a gente se espelhar neles e a gente querer ter relações de cooperação mais saudáveis e que dependam menos do capitalismo. E aí a gente quer falar aqui rapidamente também de que a gente vai percebendo que existem rupturas históricas, né? Que são as complexidades de como a gente vai mudando de uma coisa para outra, né? Existem economias humanas solidárias, mas existem formas de economia que utilizam do escravismo, que utilizam da servidão, né, que é o capitalismo. Então, de um lado aqui da tela, vocês vão ver assim, trabalho associado e autodeterminado, que é o trabalho que vocês desenvolvem nos grupos de vocês. O trabalho onde vocês voluntariamente escolhem se reunir para trabalhar desse modo e vão criando processos de trabalho criativos e vão desenvolvendo isso. E aí, em contrapartida, se tem o trabalho alienado e subalternizado, né? Que é o trabalho que a gente falou daquelas imagens, que tem a ver com o capitalismo e a nossa desvinculação em relação ao que a gente está produzindo, que a gente não se vê no que a gente está produzindo, né? E aí também tem a questão da autogestão, da autodeterminação dos povos, que tem a ver com o fato de que, por exemplo, os povos indígenas, né, eles têm toda uma forma de se desenvolver, de valores, de ver o mundo, e aí eles vão se auto-organizando para atender às suas necessidades, sem explorar outros povos. Eles vão desenvolvendo essas atividades baseadas na igualdade, na solidariedade. Já o processo que acontece no capitalismo de heterogestão, né, que é o verso de autogestão é a heterogestão, que é a subordinação dos povos, que é quando a sociedade humana explora uns aos outros, né, que nem acontece com a escravidão, quando a gente quer explorar outros povos, simplesmente por a gente se sentir no domínio, né? Então, a autogestão é justamente sair desse lugar de dominação e se entender no lugar de igualdade. Enquanto a heterogestão é se ver nesse lugar de melhor e aí querer dominar os outros. Aí também abaixo a gente tem a questão dos princípios, né? Que é a cooperação, a reciprocidade e a solidariedade, que é completamente diferente de uma sociedade que trabalha pela exploração, pela acumulação e pelas desigualdades, né? A acumulação, ela vai permitindo com que a gente queira cada vez ter mais e acabe não dividindo. E a reciprocidade, não. A gente se vê como igual e quer partilhar aquilo com o outro. Roberto, me diga aí, em relação ao tempo, dá para passar aquele vídeo? Vamos passar o vídeo para dar uma aliviada aqui. Passa ponto com o vídeo aí. Como é que hoje é o processo de alienação do trabalho, no caso do trabalho com a costura? Aí pode passar o vídeo, Glória, é o vídeo 1.
Fernanda, eu acho que primeiro tem que parar a apresentação para poder botar o vídeo, viu? Estou tentando fazer isso. Em Pernambuco, um projeto inovador vem garantindo que as mulheres costureiras se organizem e lutem por direitos. A gente explica tudinho o motivo da gente estar lutando pelos nossos direitos. A gente não está lutando por direito de ninguém, é pelos nossos. Se a gente vê que a gente tem o direito, então a gente tem de batalhar, a gente tem de ir em frente, certo? E batalhar pelo direito que a gente tem. Realizado pela Fase Pernambuco e pelo Fundo SAAP, o projeto Costurando Moda com Direitos busca fortalecer a auto-organização das mulheres costureiras do polo têxtil do Agreste Pernambucano, para que elas não sejam vítimas de condições indignas de trabalho. O projeto tem isso de inovador. Acho que essa aliança, essa parceria com o movimento de mulheres, com o movimento feminista, com essa metodologia de formação que mobiliza e motiva as mulheres a se juntarem, porque descobre que juntas são mais fortes, né? E descobrem que têm direitos. E aí acho que as costureiras estão chegando bem forte nesse ponto. Apesar de pouco valorizadas, foram as mulheres costureiras que lideraram historicamente a transformação do polo têxtil do Agreste Pernambucano, maior do Nordeste e responsável por 16% da produção nacional do setor. Os municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe cediam as principais unidades produtivas. A maior parte da produção é realizada em ambientes domésticos, conhecidos como facções, o que torna difícil a fiscalização das condições de trabalho. Os baixos preços pagos às famílias são possíveis graças à alta taxa de informalidade, tanto da produção como da venda. Segundo o último levantamento do SEBRAE sobre a atividade na região, 88% das unidades produtivas do polo têxtil de Pernambuco são informais. Tem mulher que não tem nem condições de chegar na mesa e jantar junto com a família. Ela janta na máquina, porque terminando, o filho pega o prato, leva para lá e ela continua ali trabalhando feito uma louca. É escravidão. Infelizmente, é escravidão. A gente, quando se organiza com um grupo todinho, uma vai conhecendo a opinião das outras, entendeu? A gente não se reúne, não é para dizer assim, a uma, não faça isso não. Não. Muitas dizem, eu ganho R$2 numa peça, numa calça comprida, ele pagando. Outra já ganha mais. E nisso você vai observando aquilo ali tudinho e vai vendo o quanto você está perdendo atrás. Eu mesmo aprendi muita coisa no grupo, que a gente faz parte, entendeu? Muito mesmo, que é feito, eu estava dizendo antes, hoje eu aprendi a dar o não. Antigamente não, eu achava que se você chegasse até a mim e dissesse, a senhora faz essa bermuda por R$2, eu dizia, faço. Já no bairro São Francisco, há 12 anos, Geniane administra uma facção nos fundos de sua casa, onde trabalham mais 3 mulheres. Todas elas são da mesma família e, para cumprir o prazo dos fornecedores, às vezes trabalhavam cerca de 12 horas por dia. A gente trabalhava muitas vezes de domingo a domingo, trabalhava o sábado o dia todo, a gente não tinha folga. E hoje em dia não, hoje em dia a gente só trabalha de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira a gente larga de 4 horas da tarde. A gente aprende muita coisa, né? A como se impor, né, com fornecedores, a como chegar, tentar entrar em um acordo com eles, saber que a gente tem o direito, assim, não, de dizer não, quando a gente vê que as coisas tá demais. Então, são muitas coisas que a gente aprende, né? Infelizmente, muitas fecham as portas para nós, porque elas têm medo de retaliação, têm medo de ficar sem trabalhar, né? Têm medo de uma perseguição e não abrem as portas para conversar com a gente. Desde 25 de maio, quando publicaram uma carta apresentando uma série de reivindicações ao poder público, as mulheres costureiras pedem uma resposta do governo de Pernambuco. Ao todo, 19 pautas foram apresentadas por elas e pelas organizações que compõem o Costurando Moda com Direitos. E, segundo elas, até agora,
não foram atendidas pela governadora Raquel Lira, do PSDB. É muita decepção, né? A gente vê uma decepção, principalmente ela, a governadora, que é daqui de Caruaru, principalmente aqui, que é um polo têxtil, o maior do Brasil, possa-se dizer assim, né? E é de onde se traz muita riqueza, é daqui do polo têxtil. Nós, mulheres, ainda somos o grosso da situação na confecção. E sem as costureiras não existe polo de confecções. Então olhem para nós, costureiras. Vejam a nossa situação. Venham nos dar a mão. Nós não precisamos de uma ajuda aqui e depois esquecer. Não. A gente precisa sermos vistas, apoiadas, né? Precisamos de mais projetos reais que venham a dar condições dessas mulheres aprenderem novas funções, serem inseridas no mercado de trabalho, que dentro da área dela de confecção elas sejam colocadas dentro de um outro projeto, que nesses 4 meses também elas possam vir a ter a sua renda. Tudo isso são coisas que a gente precisa e que a gente pede, porque nós merecemos. De acordo com a Associação Brasileira do Vestuário. Bem, gente, estamos já agora caminhando para a última parte, né? Veja, esse vídeo que foi projetado, ele mostra como as mulheres lá em Pernambuco estão se organizando, as mulheres lá do Centro de Produção de Confecções, né? Lá de Caruaru, de Santa Cruz de Capiberibe, elas estão se organizando a partir daquilo que Fernanda estava dizendo. O trabalho, quero o trabalho associado, emancipado, o trabalho para satisfazer necessidades, né? Ele foi sendo explorado, foi sendo expropriado, é o que a gente chama, ele foi sendo alienado. As pessoas, as trabalhadoras, os trabalhadores estão perdendo o controle sobre o trabalho e sobre os bens que o trabalho gera. E isso hoje a gente chama, né, Fernanda? Fala aí, como é que a gente chama isso hoje? Sim, é o processo de precarização, né? De que aí a gente trouxe uma chargezinha, que é justamente aí esse processo de que a gente quer sair da alienação, né? Que aí a gente enfrenta a precarização, que nem tem aí a falta de planejamento e supervisão, a falta de controle de riscos e normas técnicas, o assédio moral, o descumprimento da jornada de trabalho, o não pagamento de horas extras, a falta de condições de trabalho, o risco de acidente, tudo isso é o que a gente quer superar com a economia solidária, né? A gente quer superar isso com a economia solidária, com essa outra forma de pensar como é que a gente pode se organizar, como é que a gente pode trabalhar. Por isso que a gente vai seguir aqui, né? Entendendo que a gente tem desafios baseado no que a gente apresentou aqui antes e no que a gente quer construir para o futuro, né? Passei. Carlos Martins está pedindo para falar alguma coisa, Carlos? Carlos é da Cartas. Volta lá, Fernanda, naquela... Não, depois do monstrinho, Fernandinha. Aí, ó. Diga, Carlos, você queria falar alguma coisa? Ou foi sem querer a mãozinha? Bom, gente, então, aquele... Abra o microfone, Roberto. Fechou, amigo. Obrigado, Helena. Então, aquele monstrinho, ele se revela dessa forma, certo? No processo de exploração. A economia solidária, Paz Fernanda, ela é uma construção... pronto. Ela é uma construção, uma invenção das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos agricultores, das costureiras, das artesãs, né, para tentar resgatar o valor do trabalho. É uma economia que, diferente da economia, né, da alienação do trabalho, da economia escravista, da economia capitalista, é uma economia que se orienta pela justiça, pela igualdade, né, que busca, obviamente, né, viabilizar economicamente os empreendimentos. Cultura vai valorizar a reciprocidade, que Helena vai explicar para a gente isso a próxima semana, buscar a sustentabilidade, a harmonia com a natureza e fazer isso de forma participativa, democrática, né? Sem patroa, sem patrão, todas as mulheres nas associações, pode passar, Fernanda, né?
Então, a gente está aqui fazendo parte desse mapa. Isso aqui é um mapa do Brasil, e cada lugarzinho desse pintado está dizendo, olha, aqui tem economia solidária, né? Esse mapa é muito bonito, né? Vocês imaginem que em 2012 a gente identificou 33 mil organizações de economia solidária no Brasil. Então, nós estamos falando de coisa aqui que existe, viu? Coisa que existe, igual dessas mulheres lá de Caruaru, que estão constituindo essa organização delas, se afirmando, e vocês aqui no Rio Grande do Norte, que estão constituindo essa rede solidária de confecções, no Brasil todo existe. Pode passar. Então, pode passar, Fernanda. Vamos para o finalmente agora. Né? Olha, esse senhor aí, se chama Paul Singer. E Paul Singer disse, o que é a economia solidária? Né? A economia solidária é outro modo de produção, né? Vamos ler, cada um leia, né? Leia aí, dentro de casa, pode ler, não precisa abrir o microfone não, mas leia alto, leia. A economia solidária é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual. O resultado natural é a solidariedade e a igualdade. Passo, Fernando. Então, esse é o nosso querido Paul Singer, ele é o patrono da economia solidária. Olha o que as mulheres... A gente vai fazer esse exercício a próxima semana, próxima quinta-feira, viu? Esse aí que vocês estão vendo no quadro, esses papelzinhos colados, nós vamos passar já um dever de casa para vocês vão trazer para a gente fazer esse exercício quinta-feira. A gente perguntou, numa reunião como essa, pode voltar, Fernanda, as mulheres, o que é economia solidária? Elas disseram, é uma rede de cooperação, é um balaio, é uma economia territorial, é uma economia para o bem viver, é a juventude construindo um mundo novo, né, dona Franciscalina? É a economia das comunidades, dos quilombolas, das negras, das indígenas, é a economia das mulheres, ela é feminina, é bonita, é forte, é transformadora, é construir um lugar bom de se viver, é a economia da alegria e felicidade, tem muita coisa aí. Vocês vão fazer esse exercício aí na próxima quinta-feira, tá certo? Eu vou passar agora o exercício que vocês vão fazer, o dever de casa. Ei, dona Lina, aqui tem dever de casa também, viu? Então, olhe, qual é o dever de casa de vocês? Volta aí, por favor, Fernanda, o dever de casa. Isso, olha. Nós hoje conversamos sobre o trabalho. Trabalho, produção e reprodução social, sobre os significados do trabalho, né? Mais profundos que a gente pôde ver hoje, mas também como o trabalho passou a ser explorado, passou a ser expropriado, e a economia solidária que vocês estão fazendo como sendo a libertação do trabalho, o resgate do valor do trabalho humano, tá? Agora, qual é o dever de casa para quinta-feira? Quinta-feira nós vamos nos encontrar nesse mesmo link, certo? Às 7h da noite, para dar continuidade a essa conversa. Só que vocês vão falar mais do que eu e Fernanda. Eu e Fernanda, a gente vai ficar ouvindo vocês, porque vocês vão fazer um dever de casa, tá? O dever de casa é esse que está aí na tela. Como organizar o trabalho associado e em cooperação, certo? Como é que nós organizamos o trabalho associado e em cooperação nos nossos empreendimentos da Rede Solidária de Confecções. Então, cada grupo, cada associação que está aqui, cada cooperativa, pense sobre isso e traga quinta-feira, tá? Traga quinta-feira a resposta a essa pergunta. Como organizar o trabalho associado e em cooperação na nossa associação, no nosso grupo, na nossa cooperativa, tá certo? Agora, gente, para quinta-feira, veja, nós começamos hoje, nós temos 264 mulheres inscritas nesse curso, graças a Deus, mostra como importante. A gente começou hoje, tinham 180 celulares e computadores conectados aqui nessa sala, então, não dá para falar 180 pessoas. A gente vocês vão fazer esse deverzinho de casa, e a gente vai chamar pelo grupo, tá certo? Pela associação. A gente vai dizer, associação tal, associação lá de Sítio Novo. Aí a associação de Sítio Novo, tem uma pessoa da associação de Sítio Novo que vai responder a pergunta lá para o Sítio Novo. Aí depois a gente chama a associação
lá de Diogo Lopes, em Macau. Aí Cirlei vai aparecer, Cirlei ou outra delas vai responder essa pergunta, tá certo? Então, nós vamos nos encontrar para que a gente possa aprender agora com vocês na quinta-feira, né, daqui a 2 dias, às 7 horas da noite, tá certo? 7 horas da noite, né, 19 horas, nós nos encontramos para que vocês nos ajudem a aprender como é que se organiza o trabalho associado e em cooperação nos nossos empreendimentos, tá certo? Tá bem? Então, hoje vocês falaram um pouco, mas quinta-feira vocês que falam, eu e Fernanda, nós vamos só mediar, organizar aqui, tá? Para ir aprendendo com vocês. Quem não vive em uma associação ainda, Orion, então faça o seguinte, vamos aprender também com quem já está em associação, pode ser? Porque as mulheres que já estão em associação, elas vão falar e a gente aprende, tá certo? Com elas também, tá certo? Com quem já está nas associações, nas cooperativas. Quem gostou dessa aula, quem gostou desse primeiro encontro, quem gostou desse nosso grande encontro, vamos bater palma lá onde a gente ensinou, onde tem a carinha feliz, olha, bater palma, soltar rojão. Eu passo aqui a palavra para a Helena e Oceane, que vai fazer aqui o encerramento. Fernanda, você queria dizer mais alguma coisa? Ou quinta-feira a gente fala de novo, né? Só agradecer, dar boa noite aí para vocês. Eu vou mandar essa perguntinha lá no grupo dos arranjos para vocês guardarem e fazerem um exercício em grupo, ou pelo WhatsApp, ou se puderem se encontrar, mas conversem. Conversem, seja pelo WhatsApp, ou se conseguirem se encontrar pessoalmente. Agradecer e quinta-feira estaremos aqui de novo. Gente querida, que aula maravilhosa, não foi não? Nossa, como a gente aprendeu com essa aula e como a gente se viu, não é? Como costureiras, como membros, né? Membras de associações, a gente ficou vendo ali, né? Como é o nosso trabalho na associação, como é que a gente faz a cooperação, não é? Então, que aula maravilhosa. A gente agradece ao professor Roberto, agradece a Fernanda. Quinta-feira estaremos aqui de volta, tá certo? Quero encontrar todas vocês aqui quinta-feira, às 19 horas. É o mesmo link, tá bom? Então, anima as companheiras que não puderam vir, as que têm dificuldade com o celular, pode se juntar na casa uma da outra, tá bom? Vocês podem fazer aqueles encontros, tá? Ai, comadre, eu não sei mexer no celular. Eu disse, tem nada não, comadre, venha para cá, traga uma canjica, que aqui eu tenho uma sopinha. Aí vem, se junta, tá bom? A menina mais nova que está em casa, o rapaz, catuca no celular, abre a aula e vocês se juntam, né? Tomando aquele cafezinho, tomando um chazinho e assiste a aula pelo celular, tá bom? Ou pelo celular, ou por um computador, tá certo? A aula hoje foi boa, foi animada, não foi não? Foi muito legal, as palmas não param de subir, hein? Roberto e Fernanda tão famosos, olha aí, muito bem. Ó, e não esquecem, hein? Quinta-feira nós vamos abrir a nossa caixa de saberes, hein? Quinta-feira a gente inicia já fazendo alguma coisa com a nossa caixa. Hoje a gente apresentou a caixa, não foi? A gente recebeu muitas fotos nos grupos dos territórios com as caixas, né? Junta ali uma linha, agulha, tesoura, né? Reta. Olha, Roberto também vai montar a caixa dele, né? A minha também eu vou ter que providenciar uns botões para botar lá. Então, quinta-feira, na abertura da nossa aula, a Ilma vai ajudar a gente a mexer na nossa caixa. Hoje a gente apresentou a caixa. Quinta-feira a gente vai mexer na nossa caixa. Aproveita agora
que o assunto está quentinho na cabeça, escreve alguma coisa no caderno sobre o que a gente aprendeu hoje, tá certo? Com o Roberto e com Fernanda. Abre lá o caderninho, escreve alguma coisa e coloca dentro da caixa. Tudo que a gente aprender nesse curso, tudo que a gente partilhar, vai para dentro da caixa dos saberes, tá certo? E a gente não pode esquecer, a solidariedade é a companheira do nosso pé da máquina. Vamos dizer, todo mundo? A solidariedade é a nossa companheira do pé da máquina. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Minhas queridas, um bom descanso. Meus queridos, um bom descanso. Fiquem em paz, durmam bem. Quinta-feira, no mesmo também. a gente se encontra às 7 horas da noite. Quero encontrar vocês aqui, tá bom? Vamos dar um abraço? Aquele abraço para as minhas queridas companheiras. Aquele abraço. Vamos abrir as câmeras para tirar a foto. Vamos abrir as câmeras para tirar. Abraço. Abrir as câmeras. Para a gente fazer uma foto bem Como é que boa. abre as câmeras? Ai, meu Jesus. Tu abre as câmeras. Mulher, conseguem a abrir? minha gata se atravessa no meio. Eu gosto é disso, Aparecida. Viva os nossos bichinhos, que são nossas alegrias, os gatinhos. Mulher, assista a reunião todinha. Cuida! Cuida dela. O fotógrafo É festa das costureiras! Cuida, cuida! Um abraço, meus amores! Tudo de bom! Até quinta-feira!